Então, eu sou a professora Lilian Furtado, sou professora de português, redação e interpretação, desde 2006 para concursos públicos. Tenho livros publicados na área, mas com o tempo eu acabei voltando a minha vida toda para telepresencial e online. E aí vocês vão me ver muito no Gabaritando Redação, Gabaritando Concurso, que são os cursos que eu acabei escolhendo e ficando. E aqui agora, que é o único presencial que eu topei, porque, gente, presencial, né? Vamos lá, no final de semana, olha o sol lá fora, não fica assim. Podendo estar no online, mas vamos embora, fazer um trato, tudo bom? Mas aí, como é pra galera de polícia, galera de tribunal, é uma galera que eu curto pra caramba, eu falei, tá bom, Thiago, eu vou. E aí a gente resolveu fazer uma parceria. Eu quero saber se vocês vão passar. Porque, assim, eu sou uma pessoa chata. Chata em que sentido? Quando eu trabalho com a língua portuguesa, existem várias formas de a gente trabalhar, né? E cada pessoa aqui tem a sua maneira de estudar, a sua maneira de desenvolver e tem um tipo de relação com a disciplina. Tem aqueles que odeiam, tem aqueles que já acham mais ou menos, tem aqueles que estudam porque não tem jeito, não tem opção, cai na prova, tem que saber, né? Tem que resolver. E tem aqueles que já gostam, que já curtem. Tá. Como é que funciona a língua portuguesa para concurso? Primeira coisa, você tem que ter um conhecimento básico sobre a língua. O que é o básico que eu digo? Diferença de substantivo, adjetivo, todas as classes você tem que dominar. Você tem que saber a diferença do a, quando o a é artigo, quando ele é pronome, quando ele é preposição. Tem que olhar e tem que identificar assim, ó, papum. Tem que saber as diferenças dos queis, as diferenças dos seis, regência com pronome relativo. Por quê? Porque isso tudo é figurinha repetida, isso toda hora aparece. E verbo. Verbo é vida. Quem sabe bem verbo, cara, mata questões assim e passa na frente de uma galera, porque geralmente questão de verbo é o que derruba. Fora isso, a parte de sintaxe, que envolve o uso da crase, o uso da pontuação, vozes verbais. Para poder saber isso bem, você precisa saber uma matéria muito, muito, muito tranquila, que é a parte de função sintática. Ainda que as bancas não exijam, aí eu estou falando banca de forma geral, tá? Não exijam a nomenclatura, não venha solicitar, está dando interferência. Não venha solicitar objeto direto, objeto indireto ou nomenclatura de oração. Ah, que bancas você está falando? Estou falando das maiores, tá? CESP e FCC quase nunca cobram essas nomenclaturas. O CESP ainda cobra quando ele fala assim, é um complemento direto. Ele não chama de objeto direto porque a banca já não trabalha mais com esse tipo de nomenclatura. Por quê? Porque é uma nomenclatura tradicional. O CESP é de uma universidade, que é a Universidade de Brasília, que é uma das maiores pesquisadoras em língua portuguesa. Então, eles adotam outras nomenclaturas que são associadas àquilo que a gramática tradicional já preconiza há muito tempo. A FCC, ela não vai perguntar, nunca vai trabalhar com isso. Tá, mas aí quais são as outras bancas que agora vêm aparecendo aí nas brincadeiras? IBFC, FGV e a OACP, certo? Língua portuguesa, para qualquer banca da vida, é a mesma. Interpretação de texto, o conteúdo que você precisa saber, é o mesmo conteúdo para qualquer banca. Redação, texto argumentativo, nem se fala. Qual é a diferença, então, entre elas? É aquilo que elas priorizam dentro da gramática. É aquilo que elas acham, que elas acreditam que o aluno precisa saber, que o candidato tem que saber. Só que como cada uma segue uma linha de pesquisa, a depender da universidade a qual esteja vinculada, ela vai cobrar isso de formas diferentes, tá? Então, a gente tem o CESP, que além de trabalhar com a questão da regra, né, dos usos linguísticos, ele também muitas das vezes acaba perguntando como que aquilo ali funciona, por que aquilo funciona daquele jeito ou não, por que uma crase é proibida, por exemplo, ou por que ela é obrigatória. Então, é um tipo de banca que, além de saber a matéria, você precisa saber o quê? Justificar. A FCC já não é assim. A FCC é uma banca que, por eliminação, você consegue resolver com tranquilidade as questões. A mesma coisa vai acontecer com a FGV, com o IBFC e a OACP. Qual é a diferença então? Aí eu vou tirar do páreo a FCC, tá? Por quê? A FCC é uma banca que trabalha com tribunal, basicamente com tribunal. Então ela tem uma outra pegada. Ela traz textos mais extensos, textos mais filosóficos, textos mais para a parte de sociologia e ela arrebenta com tudo que ela pode na correção de redação. Hoje, das bancas de correção de redação, é a pior, sem sombra de dúvida. É a Fundação Carlos Chaves. Lógico que isso depende muito, tá? Ela arrebenta, por exemplo, quando o texto é um texto argumentativo. Por quê? Porque as bancas são diferentes.
Quando você tem um concurso em que a banca solicita um texto expositivo, ela tem uma outra banca, que geralmente é um professor da área específica e o outro de língua portuguesa. É uma correção feita em conjunto. A FCC ela já não trabalha assim quando é o texto argumentativo, ela só tem um corretor e aquilo que ele colocou e ponto. Quando você faz o recurso, talvez, dependendo do recurso do tema, eles até colocam uma outra pessoa para corrigir. Mas quase sempre a FCC indefere recursos de textos argumentativos, dispositivos não. Ela defere porque é uma discussão quase sempre de disciplina, de conteúdo específico e às vezes ela cata. O CESP é uma banca da paz. Ele vai colocar o tema, ele quer que o tema seja abordado na ordem que os itens são apresentados. Você pega o primeiro item, faz uma paráfrase dele, começa a responder e vai estabelecendo uma coesão entre os outros. Agora, voltando para o que eu estava falando de questão objetiva, IBFC, FGV e OACP. Num nível de dificuldade, a gente coloca assim, IBFC é uma das mais simples, a OACP consegue ser um pouquinho mais chata que a IBFC e a FGV. Por quê? A FGV ela tem uma pegada voltada para a parte semântica, então ela trabalha muito com os sentidos, com as figuras de linguagem, com as funções da linguagem, e aí ela acaba complicando um pouco mais por isso. A IBFC ela é uma banca gramatiqueira. Ela vai perguntar sobre preposição, ela vai montar questãozinha de crase, questão de interpretação textual. É uma banca que equilibra muito o número de questões de interpretação e de questões de gramática. Ela consegue manter um equilíbrio. E é uma banca tranquila até quando a gente faz o recurso. É uma banca que geralmente quando erra fala assim, pô, beleza, errei, bora lá. Ou então vamos mudar o gabarito saiu errado. A OACP. A OACP também é uma banca mais simples, mas a pegada dela é toda gramatical. Toda gramatical. Toda. É o que ela gosta. Ela curte questão de pontuação, o sujeito separando o verbo, a vírgula separando o sujeito do verbo, o verbo do complemento, as frases mais básicas. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente começa a se preparar com antecedência, sem previsão de um edital ou com a possibilidade dele, e assim, dentro da minha experiência para concurso desde 2006 dando aula, todos os alunos que eu conheço, todos aprovados e não são poucos, empossados hoje inclusive, não são poucos, não estudaram com a saída do edital. Raríssimos são os casos. A gente tem que ter uma bagagem. E cada vez que a gente para, um pouco desse conhecimento, ele fica adormecido. Ele não é esquecido, mas a gente perde o ritmo, a gente perde a pegada. Ainda que você não esteja todo dia enfurnado no curso estudando, enfurnado em casa estudando, em algum momento do dia você precisa parar e resolver pelo menos uma bateria de exercícios sobre qualquer matéria. De preferência uma matéria que você não gosta, porque com certeza é que você vai ter mais dificuldade, é aquela que vai sempre, sabe, acender a luzinha para você e vai dizer assim, olha, vamos embora bater um papo, vamos embora revisar isso aqui? Senta e revisa. Então estudar com antecedência, como é o caso de vocês que estão aqui, assim, é a melhor saída para esse momento de concurso que a gente vem vivendo. Por quê? Porque é a bagagem que você vai criando. E aí, como é que é um estudo para a língua portuguesa para mim, tá? O que sempre funcionou para mim e com os meus alunos. A gente tem essa parte básica que eu falei. Depois que você faz aquela parte básica, você tem que ter consciência daquilo que você precisa. Olha, eu não preciso mais de uma parte básica. Porque se em algum momento eu esquecer, eu consigo recuperar de alguma outra forma em algum material. Nem que seja uma videoaula no YouTube, né? Hoje em dia a gente tem bastante. Nem que seja para relembrar. O que você vai fazer? Fez a parte básica? Questão por assunto. Resolve-se questão por assunto. Porque você condiciona o seu cérebro a sempre treinar aquele assunto da mesma forma. Então, por exemplo, crase. O que se pode cobrar de diferente em crase? Nada. A não ser casos proibidos, casos de facultatividade. Não tem para onde correr. Se a banca quiser implicar, ela vai implicar com isso. É isso. Só que cada banca vai colocar isso de alguma maneira. Agora, o funcionamento da crase é sempre o mesmo. Não interessa qual é o curso de português que você vai fazer. O que interessa é como você vai aplicar o seu conhecimento àquele tipo de questão. Porque quando você estuda por assunto, você começa a observar que os comandos das questões, os comandos se repetem. E às vezes até os itens se repetem. Recentemente eu montei um curso só do CESP, que os comandos eram os mesmos. Até as palavras, até os verbos eram os mesmos.
Então a pegadinha era a mesma. O que mudava? Em vez de botar para a polícia, ele botou numa hora para tribunal. Aí tirou de tribunal e jogou para a polícia, mas era a mesma coisa. Inclusive não há diferença de nível. Professora, eu vou fazer para nível médio. Ok. Aí por isso só vai estudar questão de nível médio? Quantas vezes a prova de nível médio vem muito mais complicada do que a de nível superior? Então não tem essa. Se você vai fazer um curso para nível superior ou para nível médio, não interessa qual nível de questão que você vai estudar. Você tem que estudar todas aquelas da banca. E aí? Teu cérebro está treinado. Cara, já vi crase de diversas formas, os comandos de diversas formas. Errou a questão? Para, volta, vê por que errou. Guarda ela. Você tem que ter um banco de questões que você errou. Vai separando isso, porque em algum momento você vai precisar voltar e resolvê-las de novo. E aí você parte para o quê? Correção de prova. Precisa estudar a prova inteira. Por quê? Porque você faz um outro treinamento com o seu cérebro. Ele está acostumado a ver uma questão sempre do mesmo jeito. E aí depois você vai ensinar o seu cérebro a ligar e desligar. Porque na prova não vem um monte de questão repetida. Uma hora você está fazendo de crase, outra hora você faz de pontuação, uma hora você vai fazer de coesão, uma hora você faz de regência. Então seu cérebro tem que estar acostumado a ligar e desligar a associação desses comandos, tá? Então, ainda que a língua portuguesa seja a mesma e o conteúdo seja o mesmo, é importante você sempre treinar as questões primeiro por assunto, independente da banca que você vai fazer. Por quê? Quando sair o edital, você vai fazer o quê? Direcionar o seu estudo para aquela banca, mas o seu conteúdo já está lá, cara, você não vai perder. Você vai especializar, é diferente, tá? E isso vale para redação também. E aí, eu trouxe uma prova que foi... a última prova, acho que essa aqui foi o de oficial de cartório, que foi da IBFC. Bora resolver? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, eu não falei que ia cair? Eu falei que ia cair. Esses negócios não prendem na minha cabeça. Porque tem óculos junto, entendeu? Não é porque o microfone é ruim, não. É porque é muita coisa pra cabeça de uma pessoa só. É brinco, é óculos, é cabelo. É difícil mesmo. Como é que eu tô? Olha o tamanho dessa blusa. Esquece. Vaidade, beleza. Professora de concurso não tem isso já há muitos anos. Eu, pelo menos. Por isso que as pessoas me encontram na rua e falam assim, nossa, você dança. Tipo, só dou aula, né? A pessoa deve achar que eu só tô na sala de aula. Quando me vê de batom, então, nossa, tá bonita, tá de batom. Gente, que às vezes dá tempo, às vezes não dá. Oi. Você vai trabalhar com questões de diversas bancas, uma vez que a banca foi escolhida mesmo? Olha só, quando a gente não tem uma banca escolhida, a melhor forma é você trabalhar as bancas prováveis. Quanto mais exercício você traz sobre um assunto, mais domínio sobre o assunto você tem. E sobre diversas formas de cobrança. Entendeu? Foi isso que eu falei. Eu, por exemplo, já falei para eles, eu acho que tem a melhor forma, vamos montar um projeto de português para a polícia. Acompanhamento contínuo. Porque geralmente português é o que reprova. Geralmente. Isso já é 200 anos e eu nunca vi mudar. Até gostaria que mudasse, porque é meio louco isso, você não acha louco, não? Você está na barriga da sua mãe ouvindo português. E você tem que estar aqui ouvindo português, aprendendo uma coisa que você já estava desde a época da barriga da mãe ouvindo, você não sabe? É surreal, né? É o que eu falo sempre, não é que a gente não saiba. A língua portuguesa a gente sabe. O que a gente não sabe? Como aplicar na mentalidade da prova, da banca. Então, quando a gente não tem uma banca definida, o melhor caminho é resolva todas as questões possíveis. De preferência, se elas puderem ser divididas por nível. Básico, médio e intermediário. Eu monto muito material assim também. Material de treinamento regular, quando a gente não tem banca, e material por banca. Tem que ser, na minha opinião, tá? Pode ser que tenha algum professor que pense diferente. Assim, não tenho muito como saber, porque como eu falei no início, dou aula desde 2006. Aí a gente passou por uma fase, né, presencial. Aí depois teve o telepresencial, que é exatamente o que está acontecendo aqui, e depois o online. E aí eu me descobri no online. Por quê? Cara, eu moro em Jacarepaguá, longe pra caramba. Pra ficar vindo pro centro de manhã, tarde, noite, o dia inteiro, todo dia. Cara, não dá, online é melhor, né? Concorda? Aí eu me encontrei lá. Mas aqui, como é final de semana, eu falei, beleza, vou. Porque a gente sente falta do contato com o aluno. Ainda que eu tente... Pois é, ainda que eu tente, do tipo, eu tenho rede social, Facebook eu não uso, tenho pavor de Facebook, só dá barraco. Mas o Instagram eu uso. Aluno me pergunta, eu respondo, manda e-mail, eu respondo.
Se me chamar, eles precisarem, eu respondo. Cara, o que eu posso fazer, se me parar na rua, tô almoçando, pode tirar dúvida? Posso, mas eu posso almoçar junto. Eu não tenho esse problema, entendeu? Mas é óbvio que é diferente quando você tá aqui, né? Tá me olhando, eu tô vendo que você tá rindo pra mim, ó, que legal. A gente já fica feliz, já fica animado, por aí vai. Gente, eu falo pra caramba. Vamos lá. Olha aí a questão 1. Essa prova é da IBFC. Pena que eu não trouxe uma outra prova pra gente comparar, assim, de polícia. Isso aí foi oficial de cartório. A OCP vai fazer a do Espírito Santo. É, OCP, né? Você viu de prova do Paraná? Que teve agora? Não vi. Qual foi? Foi a FGV? Não. Eu vi uma do FGV, da FGV agora, que teve, que foi pro Sul também. Não, mas não foi a FGV, dificílimo. É, eu adoro. Tinha ela, emprestei e fiquei sem a prova. Eu adoro. Porque ela é puxada. Mas assim, eu tenho uma menina que trabalha comigo e ela separa todo o meu material de língua portuguesa, todo. E aí tudo que vai saindo ela vai atualizando. Aí ela vai separando as questões, ela me manda e eu vou separando o material. Então tem todo o material está sempre atualizado. Aí como? Geral, por banca e por prova. Porque, cara, tem que estudar tudo, tem que saber tudo. Vamos lá. Toda prova de concurso começa com texto. Toda, qualquer uma. E geralmente numa prova de múltipla escolha, as primeiras questões, até no CESP, certo e errado, são sobre interpretação textual. Isso tem um motivo. Qual? Deixar você nervoso. Deixar você cansado. Por quê? Você chega na prova. Ó, eu falo chego na, tá, gente? Eu não vou ficar falando você vai chegar à prova, eu acho isso horrível. Eu tenho a sensação de sempre assim, eu cheguei à casa de quem? O Prado fala, o Prado tava aí? O Prado fala, não, quando eu chegar a casa, eu fico assim, gente, pra casa de quem que ele vai? Aí eu sei que ele vai pra dele, mas é horrível, né? Mas eu falo, cheguei lá, tá? Eu sou tipo Bechara, assim, eu sou livre. Então você, quando chega na prova, você tá levando um monte de coisa, né? Você nunca vai sozinho, ninguém tá nunca sozinho. Então quando a gente vai pra prova, a gente leva expectativa, a gente leva cansaço, a gente leva família, a gente leva todas as causas que fizeram a gente estar aqui no final de semana, estudar até de madrugada, não participar de algum evento social. A gente carrega isso tudo. Só que você tem que ter um momento para se desvencilhar disso na prova. Os primeiros momentos são tensos. Por quê? Abre pacote, distribui prova e começa aquele... Já viu? Pode fazer a prova. Fica assim, chega a fazer barulho do papel. Nunca perceberam isso? Faz barulho tudo junto. Não tem como você não ficar nervoso num momento desse. Então, a primeira prova é sempre a prova de português. Nunca é outra. Por quê? Por que o cara não começa com direito constitucional? Porque português geralmente é a prova que tem o maior número de questões. Tem texto, e o texto geralmente é grande. Ela tem que ser a primeira porque nesse momento que a sua adrenalina está lá no alto, então você precisa respirar, beber um gole de água, esperar passar aquela adrenalina de todo mundo e a sua e começar a fazer a prova. Se o texto for muito extenso, se o texto for um texto complicado, ou se o texto trouxer uma perspectiva emocional, né, que envolva a batalha, que envolva a sua dedicação, que envolva o tempo, o dinheiro, a gente começa a se envolver com o texto. É muito difícil, no momento desse, você conseguir se distanciar. Bom, o que geralmente eu indico para o aluno? Não leia o texto, leia o título e vai para a questão. Por quê? Porque quando você vai direto para a questão, você vai começar a entender o que a banca está querendo naquele momento com aquele texto. Olha o tamanho desse texto. Isso sequer é razoável. Se a gente colocar numa formatação de prova, daquelas de coluna, como vem do CESP da FCC, esse texto aqui vai dar a página inteira, numa coluna e na outra coluna. A questão vai começar aqui embaixo. É surreal. A letra tem que ser maior do que essa daqui. Você vai olhar e vai ficar assim, caraca, o tamanho desse texto. Não vai? Claro que vai. O que você vai fazer? Você vai para a questão. Olha o comando. O primeiro período do texto parece, olha o que ele coloca, parece sugerir. Ele diz que sugere? É uma questão de referência. Sabe a diferença de referência textual para inferência textual? Oi? Eu estou tentando achar quem está falando. Ah, isso. Quando a gente fala em referência e inferência textual, pensa aqui comigo, ó. Isso aqui é meu texto.
Olha, eu acho que eu vou precisar de uma outra canetinha, que eu acho que o Prado acabou com toda a minha caneta. Ó, esse aqui é o texto. Tem não, tem uma azul. Essa aqui tá até cheia. Ó, o texto. Aí aqui a gente tem, sei lá, a mulher na atualidade, né? Isso aqui é o texto. O que vai acontecer? O que é a referência? A referência é isso aqui. Isso é a referência textual. A inferência é o que está aqui, ó. Isso aqui é a inferência. Então, o que é a inferência? A referência é a informação dada. Como é que ela vai aparecer no texto? Ela vai aparecer na prova sendo modificada ou por uma questão de vocabulário, sinônimos, antônimos, termos próximos, ou a banca vai fazer uma paráfrase daquilo ali. Essa é a referência. O que é a inferência? A inferência é o que está na entrelinha. É o que está permeando. É o que está no texto, mas não está o quê? Explícito. Eu só posso fazer a dedução a partir daquilo que está escrito. Vou pegar até outra caneta de outra cor. E tem uma outra coisa, que é o que está em azul, que é a extrapolação. O que é a extrapolação? A extrapolação é a nossa contribuição. Qual é o maior risco de você contribuir com o texto? É você ler o texto todo. E não tem como, é difícil, só com muito treinamento você consegue se distanciar desse texto. Por quê? É natural, gente. Isso, inclusive, faz parte de pesquisas hoje no meio acadêmico. Isso faz parte da nossa cognição. No primeiro trecho do texto, sempre vem a apresentação do assunto do tema. Depois, a sua leitura ela é automática. Você vai ler tudinho. E sem perceber, você vai começar a dialogar com o texto. Por conta do seu conhecimento de mundo, por conta da sua vivência. Então, você vai começar a trazer informações que vão entrar na extrapolação. Então, ainda a melhor saída é vá para a primeira questão e veja o comando. E se atente apenas ao comando e ao que ela está sugerindo. Se você inicialmente ler o texto todo, o risco de você cair numa extrapolação é muito grande. Professor, então quando é que eu vou ler o texto todo? Você vai deixar para aquela questão que de fato peça o texto todo e você vai deixá-la por última. Porque o risco de você e a maioria errar é muito grande. Então você vai ficar lá, perdendo tempo, naquela questão de interpretação, que vai fazer você ler um texto gigante, para você ficar mais nervoso para fazer o restante da prova? Porque eu não sei como vocês fazem, mas geralmente as pessoas começam por português e só vão passando depois. E aí, isso aqui vai te fazer perder tempo. Vai fazer você perder tempo. Vai te desestabilizar, claro. Uma outra estratégia que eu sempre explico para os alunos, principalmente nos cursos de reta final, é... Começou pela de português? Eu acho que você tem que fazer primeiro de português. Se você tem facilidade com gramática, faça primeiras de gramática. Gosta de fazer interpretação primeiro? Gramática? Então, faça primeiras de gramática. Aí passa para uma disciplina que você domina. Cara, eu domino o constitucional. Vai lá e faz. Porque o seu nervosismo vai baixando, porque você vai ganhando segurança. E aí aquele assunto que vai te desestabilizar, deixa pro final. Não tem jeito, vai desestabilizar. Mas pelo menos ele tá o quê? No final, tá? Aí olha o que essa questão fala. O primeiro período do texto parece sugerir, ele não está dizendo, ó, sugere com certeza. Parece sugerir uma certa incoerência. Ela reside no fato de afirmar-se que... Aí a gente tem que aprender a ler. A gente precisa aprender a ler. Primeira coisa que você faz nesse tipo de questão é... Ah, é o primeiro período? Você vai lá no texto e destaca, primeiro período. Sem sacanagem. Vai chegar no primeiro período e vai fazer assim, ó. Chaves nele. Destaca.
Porque é para o seu olho não ficar tendendo a ler outras coisas a não ser o primeiro período. Então você vai ler o primeiro período, ponto. Lê o primeiro período, vamos lá. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Aí, ó, quando é que começa o período? O período começa na letra maiúscula e termina no ponto, onde está o mundo. Isso é o primeiro período. Aí ele diz: parece sugerir uma certa incoerência. Aí você vai lá, de novo no comando e marca. Incoerência. Aí você tem que pensar, o que é incoerência? É se contradizer, né? Eu estou sendo incoerente, começo defendendo A, aí alguém fala alguma coisa, no fim já estou defendendo B, já não estou mais concordando com aquilo e comecei a ter um texto incoerente, ou do tipo, comecei a falar sobre a minha viagem e aí terminei falando de cachorro. E não concluí a viagem. O meu texto é o quê? Incoerente, ele não tem uma progressividade, ele não mantém uma harmonia de informações dentro do próprio texto. Ela reside, ela quem? Circulo ela. Quem é esse ela? O ela está retomando quem? A incoerência. Ele poderia ter posto que reside, mas ele não colocou. Ele botou um ponto e ele botou um ela. Ela reside no fato de afirmar-se que tem uma afirmativa. O que ele vai fazer então nas opções? Uma afirmação sobre o motivo de surgir essa incoerência. Ou seja, essa incoerência, ela corresponde ao quê? Ele vai afirmar. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para você assim, olha só, eu li o primeiro período e acho que aqui tem uma incoerência. Por que ele falou que ele acha? Parece sugerir. Então ele acha. Então ele diz para você, olha só, leia o primeiro período, parece que tem uma incoerência. E eu acho que ela acontece por conta disso. Aí é o argumento dele. Ele vai afirmar. Não, vamos ler o trecho. De novo. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Letra A. Um país tão grande quanto o Brasil possui apenas duas constantes. Tem alguma incoerência? Não, a gente não sabe nem o que é. Ainda é uma antecipação daquilo que ele vai apresentar. Ele está dizendo, ó, vou te anunciar duas constantes. B. O Brasil é o único país brasileiro do mundo. Só pode ser isso. Olha lá. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Mas por que duas constantes tem que fazer a gente chegar a essa constatação? Tem outro Brasil? Isso não é incoerente? É uma informação incoerente. Como é que eu vou dizer que por que eu preciso de duas constantes para afirmarem que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo? Tem outro? Não tem outro. Então essa é a incoerência. Só que você não vai ficar feliz. Você vai segurar a B e você vai ler os outros. Porque eu não conheço um ser humano que marque a B de cara e não lê as outras opções. Estou mentindo? Você sabe, você está ali nela, mas você tem que procurar para ficar na dúvida. Você vai lá. C. O Brasil apresenta a capacidade de adiar. Tem essa informação no primeiro período? Aí sabe o que vai acontecer? Essa informação está durante o texto. Se você ler o texto todo e não se atentar ao fato de que é apenas relacionado ao primeiro período, você vai ficar em dúvida entre essa opção e a opção B. Porque depois no texto vocês vão observar que uma das constantes é o fato de o brasileiro sempre adiar as coisas para amanhã. Isso é normal. Existe, quando a gente faz faculdade de língua portuguesa, existe uma cadeira, uma das disciplinas é como elaborar questões de provas. A gente aprende a fazer isso aqui. Isso aqui é técnica, isso aqui é proposital. Entendeu? Depois, D. Existem colunas de brasilidade. Tem essa informação no primeiro período?
No. O Brasil possui a capacidade de dar um jeito. Essa é a outra constante. Se você tivesse lido, talvez ficasse em dúvida. Dentro do primeiro período, unicamente, qual é a única opção correta? Assim dá para ficar com dúvida em outras opções? Não. Ponto, acabou. Gabarito é letra B. Depois ele faz a outra questão, olha lá. Ele coloca aqui. Com a oração brasileiro até demais, o autor pretende sugerir que, presta atenção aqui, olha pra mim. Tirando o CESP e FCC, com exceção de CESP e FCC, toda outra banca, qualquer. Professora, você tem certeza absoluta? Você pode sim procurar, pode fazer estatística, pode fazer levantamento, não tem como. Quando se trabalha com texto, as bancas fazem. A primeira questão pode ser sobre título ou sobre o primeiro parágrafo. Depois, as questões subsequentes seguem a sequência do texto. Então, se na questão 2 a banca não colocar linha, não botar parágrafo, você pode ler na sequência, procurar a informação do comando e depois voltar para ler. É procurar, não é ler o texto. Olha a questão 2. Com a oração, brasileiro até demais, o que você vai fazer? Você não vai ler, você vai procurar essa informação. Juro, é assim, como se fosse fazer leitura dinâmica. Não sei se alguém que já fez curso de leitura dinâmica, mas é assim que a gente faz. A gente coloca a mão, ou a caneta, ou o lápis, e você vai guiando para poder destacar a palavra, a expressão, a oração. Então, a gente segue. Já passei pelo primeiro período, eu sei que essa informação não está lá. Vou na sequência. Olha a primeira coisa que parece. Brasileiro até demais. Então, ele fez na sequência desse período. Nem sempre é assim, tão simples. Opa, já apareceu. Não. Às vezes vem no segundo parágrafo. Mas se você continuar na sequência do texto e localizar a informação do comando sem ler o texto para não se influenciar pelo texto, as chances de acertar esse tipo de questão aumentam muito, tá? Então agora é que você vai ver. Brasileiro até demais. Olha isso. O autor pretende sugerir que ele disse verdadeiramente o que é? Ele está dizendo o quê? Que é uma questão de inferência. Ele pretende sugerir, ele está tentando sugerir. Ele não está entrando no mérito se ele sugeriu de fato ou não. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que voltar e ler tudo para eu poder entender o que esse brasileiro até demais. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo mundo. Aí ele colocou, brasileiro até demais. É o único país brasileiro. E ele é brasileiro até demais. Então, ele está falando de características que formam quem? Que constituem quem? Um perfil. É como se fosse uma identidade. Aí ele coloca lá. O nacionalismo do brasileiro é idealizado? Sabe o que é ser idealizado? É ser projetado, né, num campo do ideal e você tentar alcançar aquilo ali. Ele está falando isso? Ele coloca o quê? Uma afirmativa, é uma constatação. Olha, é brasileiro até demais. B. O brasileiro assume uma postura crítica em relação ao seu país? Isso é extrapolação. Não tem essa informação no texto, aliás, em momento nenhum dele. C. O brasileiro possui características que são muito marcantes, tá certo? Sim, porque é aquilo que mostra o quê? A identidade, o perfil. É brasileiro até demais. Gosta de dar aula? Até demais. Por quê? Porque é uma característica marcante, é aquilo que traz a identidade. Aí você não vai ficar feliz, vai ler as outras opções. D. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quê? Em relação ao enunciado, ele afirma com a oração brasileira
O verbo tá implícito, né? É o é. Que tá na oração, ó. Brasil é o único país brasileiro. É brasileiro até demais. De nada. D. O brasileiro considera seu país melhor que os demais? Tem essa informação? Risque. Olha só, quando não tiver informação é para riscar, para você não ler de novo, porque você vai deixar para passar isso pro gabarito só no final. Não é? Então risca, marca o item, se puder coloca lá. C. Para quando for passar pro cartão resposta, não ter dúvida. É sério, gente. É sério. De preferência, vai no cartão resposta acompanhando assim, ó, para não pular. Por que você tá rindo? Você já pulou? É porque isso é comum, né? A gente pula. Aí se você pula e não presta atenção, vai marcando a porra toda errada. Aí já era. Como é que faz? Faz. Levanta, vai embora, vai tomar um chopp, outra coisa. O brasileiro é mais patriota do que deveria. Ficaria na dúvida com essa daí, não ficaria? Pô, porque se falou é brasileiro até demais, por que ele não é brasileiro, é mais patriota? Ele está falando de patriotismo? O que é patriotismo? Você... Exatamente, andar com a camisa do Brasil todo dia. A minha selva, a minha mata, sabe qual é? E aqui é assim? Só onde? Só na época boa. Então, gabarito, letra C.